Abrite Sésamo, sejam muitíssimo bem-vindos a esse primeiro encontro de conversa sobre a simbologia nos contos de fadas. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz que vocês estão aqui e vou chamar agora a Cris Velasco. Eu sou a Andy Rubinstein e vou chamar agora a Cris Velasco para entrar para conversar com a gente. Oi, pessoal, tô só esperando a Cris, enquanto isso, que ela ainda não apareceu. Bem-vindos todos, gente, tô muito feliz que vocês estão todos entrando. Olha, eu tava aqui bem pontual. Vou só ver... Peraí, gente, tem sempre essa parte técnica, né, no começo da live. Espera que eu tenho que encontrar a Cris. Gente, como que eu vou fazer? Não, calma, vou esperar. Cris, cadê você? Solicite-me. Gente, olha, estou muito feliz que vocês estão aqui. Hoje a gente vai ter uma conversa incrível, a gente está animadíssimo e eu só preciso chamar a Cristiane. Bom. Melanie, eu acho que a Melanie já tá aí esperando. Gente, já tem uma galera aqui. Bem-vindo todo mundo, gente. Ai, olha, a Cris entrou. Gente, bem-vindo Ró, bem-vindo Fabi, bem-vindo Letícia, bem-vindo Adriana, bem-vindo Luiz, bem-vindo um monte de gente que eu tô vendo que entrou. A Cris entrou, né? Então a Cris entrou, vou chamar ela, gente. Obrigada. Tem sempre essa parte tecnológica, né, galera? Mas olha, gente, quanta gente aqui. Tô muito animada. Ó, a Cris chegou. Indo para a Cris e já vamos abrir para a nossa convidada de honra, mas primeiro vai entrar a Cris, hein? Tá entrando. Gente, enquanto ela entra... Ah, lá vem ela. Lá vem essa moça. Oi, Cris! Oiê! Tudo bom? Viva! Tudo bom? Viva! Chegou a hora. Nossa, gente, a gente estava muito nervosa agora, né? Muito ansiosa, eu e Cris, esperando este Os últimos momento. 5 minutos. Nos Isso últimos mesmo. 5 minutos. E a Melanie já deve estar aí ansiosíssima vendo a gente. Olha só, eu vou só falar para vocês rapidamente, né, Cris? Que a gente combinou que eu vou abrir e a Cris vai fechar, hein, gente? Então, tô abrindo. Eu vou Pronto. só falar para vocês que eu e a Cris começamos essas conversas sobre a simbologia nos contos de fadas. Oi, Su! Oi, todo mundo, gente. Boa noite, todos queridos. A gente conta história há mais de 20 anos, a gente sempre se envolveu com a simbologia, ela sempre aconteceu naturalmente para a gente, de repente a gente começou a questionar uma porção de coisas, e a ser questionado, né? O que é isso? O que é isso das princesas? O que é isso dos príncipes? O que é isso de príncipe acordar a princesa adormecida? Como é possível tudo isso? E aí a gente começou a procurar pessoas para nos auxiliarem nessa busca e nessa pesquisa. E a Melanie foi uma das primeiras pessoas que a gente conversou. Então, agora eu vou orgulhosamente... Cris, posso chamar a Melanie? Por favor, por favor. Então, Melanie, ó, vou agora... Entre. Vamos ver se ela entra. Gente, enquanto a Melanie está entrando, eu vou falar para vocês, tipo, um pouco do currículo dela. Porque... Melanie! Bem-vinda! Bem-vinda! Que bom! Oi, boa noite Oiê! a todo mundo. Vocês são muito animadas. Delícia estar aqui com vocês. Ai, a gente está animado que você está aqui. A gente tá mesmo. Muito bom. Ô, Muito gente, Ai, que olha, legal. Fabi, Trixter. gente, tem um monte de gente legal. Olha, já tem mais de Muita 70 gente, pessoas aqui. Ciranda. Muito Eba! legal. Ó, Melanie, para você, hein? Olha só. Muitas boas-vindas. Gente, ó, antes da Melanie começar, eu vou falar para vocês que ela mandou o currículo dela, é muito radical, vou falar, hein? Primeiro, ela já estudou na escola Waldorf Rudolstein. Tipo, ela é na veia mesmo, né, Melanie? Que você tem esse Waldorf é assim, não tem escapatória, ela não tem escapatória de ser Waldorf. Aí ela foi estudar, gente, enfermagem e obstetrícia. Depois ela fez formação em pedagogia Waldorf. Daí ela foi professora na Rudolf Steiner. Daí ela fez parte da coordenação do Centro de Formação de Professores.
E hoje ela é muito chique, gente, até que orgulho. Ela é a diretora da faculdade Rudolf Steiner, é muito chiquérrima. E ela também é mestre em educação pela Faculdade de Educação da USP. Eu queria só contar para vocês que eu conheci a Melanie porque eu fiz um curso com ela rápido de 4 dias e eu achei ela tão incrível que eu falei, gente, eu preciso conhecer essa mulher melhor, né, Melanie? Aí eu escrevi uma carta para ela, mandei lá para a faculdade Rudolf Steiner, cheia de desenhos, que eu falei, vai que ela gosta de carta de desenho, professora Valder, acho que ela gostou, que daí ela ficou minha amiga. Então, Melanie, muito bem-vinda, muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, Andy e Cris, vocês são incríveis mesmo, maravilhosas. E só para vocês verem, né? A Andy escreve cartas. Quem é que escreve carta, né? Como é que pode ser ainda? E de fato, ela me escreveu uma carta quilométrica, bonita, linda, com desenho. E aí começou essa nossa parceria, esse nosso convívio, e a gente aprende uma com a outra, também com a Cris. E eu estou feliz em estar aqui hoje e poder partilhar, contar, enfim, dividir um pouco do que tem sido esse caminho aí, falando sobre imagem, sobre fantasia, sobre contos, sobre coisas que hoje estão um pouquinho fora de uso e fora de moda, mas imprescindíveis para o ser humano, sem sonhar, sem fantasiar, sem imaginar, sem ir além do concreto, a gente vai apodrecer bem rápido mesmo e vai perder nossa vitalidade, nosso interesse, toda essa riqueza interior de ser humano vão desaparecer se a gente não lidar com esse imaginário, com as imagens, com esses desafios aí de tantos poetas e de tantas narrativas e de tantos mitos que o mundo conhece que são tão interessantes. Posso ir em frente, Andy? Gente, por favor, né, Cris? Ô, Melanie, eu só pensei assim, e gente, também para vocês que estão aí assistindo, que muito legal que tem tanta gente aqui, né, Cris? Tipo, muita alegria a gente poder compartilhar um pouco do que a gente está estudando. E assim, se vocês tiverem perguntas, vocês podem escrever, ou comentários maravilhosos, podem escrever, e eu e a Cris, a gente vai ficar de olho, tá, Melanie? E aí você pode ir falando aí, o que você quiser. Solta o gogó. A voz. Vamos lá. Então, é algo assim, eu agradeço muito porque é importante, é um assunto assim, eu acho que de sobrevivência do ser humano a gente está a trabalhar, olhar essas imagens e que, como disse a Andy, né, elas nos causam, como é que as princesas, como é que isso funciona hoje, a gente é tão moderno, somos mulheres tão independentes, como é que a gente aceita esperar por um príncipe, né? Essas questões vivem em todos nós e está certo questionar, e é o momento para questionar, está tudo certo, mas a gente precisa ver se a gente consegue ir além do racional, né? Nós somos seres humanos tão racionais e apenas acreditamos naquilo que cognitivamente nos faz sentido, mas existe todo um outro âmbito, né? Um âmbito aí da fantasia, um âmbito da imagem, um âmbito que fala atrás de cada uma dessas imagens. E isso perdemos. Isso nós, infelizmente, perdemos. Ou felizmente, porque vamos reconquistar. E nós estamos aqui, eu acho, conversa gostosa, porque o nosso caminho é reconquistar, porque essas imagens, elas falam muito alto para a gente, quando a gente olha para elas com um pouco mais de cuidado. E para as crianças, elas falam muito alto. Ali, elas têm morada, elas moram no coração das crianças. As crianças conduzem por meio dessa imagem muito mais do que educacional. Então, é alimento da escola. Como disse o professor Marcos Pereira Santos, talvez muitos que conhecem ele um pouco, a escola deixou de trazer as mitologias e optou pela retórica. Então, os professores muito chatos ficam blá, 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 blá.
Ô, Não, né? Melanie, só uma coisa, desculpa eu te interromper, tá cortando um pouquinho, eu não sabia se era só para mim, eu não sei se é a Para sua mim tá falhando um conexão. pouquinho também. É. Tipo, tá incrível o que você tá falando, mas Deixa eu ver se melhorou ou não. Eu tô melhorou. melhorou? É que talvez eu tá tão encostado aqui no computador, que talvez não seja tão Ah, bom. melhorou agora para mim Melhorou também. falar É. mais perto. Sim. Então, o Marcos Ferreira Santos, né? Ele fala tão lindo que os professores agora são cheios de retórica e não trazem mais as mitologias para dentro da sala de aula. E aí fica essa retórica da cabeça, né? Esse blá, 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 o professor enchendo a paciência dos alunos o dia inteiro, né? Ao invés de ter essa possibilidade de grandes narrativas da nossa humanidade que falam por si, que transmitem por si, pela imagem e pelo enredo, conteúdos tão importantes que formam aquilo que a humanidade já passou, aquilo que já foi, e que são que é tão formativo, né? Então ele diz, a escola deixou para trás esse espaço dos mitos e agora a gente fala muito pela cabeça, escuta pela cabeça. E eu acho que é tempos de mudança, são tempos de mudança, né? A gente está enfrentando aí tantas coisas e é um momento que a gente também precisa olhar para esse mundo imagético, para esse mundo das mitologias de uma outra forma. E a Andy me pediu para falar um pouco sobre a mitologia nórdica. E a mitologia, na verdade, todas as mitologias são incríveis. Não tem uma melhor, uma pior, elas são todas incríveis, cada uma com a sua qualidade, com a sua especificidade. Elas trazem algo universal, porque, de alguma forma, todas falam do vir a ser do mundo, são cosmogonias, mas cada uma fala também localmente, fala do espaço onde ela está inserida. Mas a grande qualidade delas é falar deste vir a ser do mundo. E a Andy me fala aqui para falar da mitologia nórdica, que é uma mitologia que realmente eu acabei me dedicando um pouco e foi o nosso caminho pelo qual nós nos conhecemos, né? E pelo qual nós começamos a nossa conversa. Maravilhosa. Maravilhosa. E a mitologia nórdica, então, ela realmente é dos países nórdicos, ela é muito antiga, ela é ancestral, ela virou uma obra, realmente, ela se chama Edda, o que quer dizer bisavó. Então a gente tem um livro, sabe, um livro grandão assim, que em verso narra o vir a ser do mundo, narra como o mundo veio a ser, ele mesmo, né? E como o homem veio a viver neste mundo. E essa que se chama a bisavó, é a bisavó dos nórdicos. E eles leram na natureza como o mundo veio a ser. E é muito interessante a gente tratar imagens e olhar para as imagens. E mais esse homem atual, neurológico, racional que nós somos, precisa auscultar, precisa escutar, ouvir, cheirar, apalpar, deglutir, testar, curtir a imagem, para ver se ele entende ela um pouco mais, para ver se ele se nutre com esta imagem. E aí ele não nutre só a cabeça, ele nutre o coração, ele nutre a alma, ele nutre a vontade, ele nutre todo o seu ser. E por isso que ela é um diferencial tão grande. E a gente aprende tanto por meio dessas narrativas e por meio dessas grandes imagens da humanidade. Então, essa narrativa, essa mitologia nórdica, que é anterior a Cristo, lá ela foi, assim por dizer, auscultada, né? Auscultada nesse grande macrocosmos e contada de casa em casa, ou de povo em povo, ou de vila em vila, em volta de uma fogueira. Todos nós já tivemos sentados juntos em volta de uma fogueira. Se não foi agora,
foi em algum momento da nossa grande narrativa dessa humanidade, já sentamos em volta de uma fogueira e compartilhamos ideias, imagens e assuntos da nossa vida. E assim, de cidade, de vila em vila, essa pessoa que conhecia essa obra de arte inteirinha, de cor. Imaginem vocês, nós aqui que estamos escutando, que não guardamos nem o nome do vizinho direito, uma obra inteirinha em verso e contamos isso depois cantando em rimas lindas, a gente conta isso de vila em vila para as pessoas. Então, que coisa incrível, inimaginável para nós hoje é essa tradição oral e que, graças a Deus, no século IX, um pastor irlandês resolveu anotar essa narrativa para que isso não se perdesse. Porque senão hoje eu não teria muito o que falar para vocês. Tudo isso teria sumido. E a gente precisa imaginar quantas outras sumiram, né? Quantas outras desapareceram? Essa foi compilada, essa foi escrita, mas muitas outras deixaram de existir. E a gente precisa imaginar isso, que riqueza tem a nossa humanidade e como é importante ter contato com a maior diversidade de narrativas, a maior diversidade de mitologias. Hoje a gente está falando de uma delas, mas existem as mais belas e diversas que a gente a gente só aprende. Muito bem. Falar, né, contar de cor, como a gente sabe, o cor vem do coração, é dali que a gente conta, e esse narrador, esse grande escalda, assim que ele era chamado, ele contava justamente as narrativas de cor. E eu pensei em talvez contar um pedacinho para vocês degustarem. Por favor. Por favor. Porque é uma mitologia que bebe no macrocosmos, que bebe na natureza, que fala da natureza, que é vital, que é vida pura. E o difícil é que as imagens são realmente, para nós hoje, bastante difíceis de compreensão, porque a gente quer compreender pela cabeça. E, na verdade, a gente precisa realmente se embalar, degustar, se aninhar e curtir um pouco essa imagem e não pensar, isso não dá certo, isso está errado, isso não existe, isso é bobagem, nunca vi isso antes. Deixar que essa ancestralidade do ser humano fale por essas imagens. Aquilo que vive ancestralmente em nós. Para não falar arquetipicamente, porque a gente está falando do Jung, mas se a gente falar ancestralmente, eu não ofendo ninguém. É aquilo que vem a partir de todos os nossos antepassados, nossos parentes. Essa ancestralidade chega até nós. Então, as imagens realmente são grandiosas e vale a pena agora silenciar um pouco esse racional para tentar degustar um pouco esse assunto aí que fala da mitologia nórdica e eu convido vocês a escutarem um pouquinho. Eu não sou uma artista como a Andy e não sou como a Cris, que são contadoras de histórias, assim, artistas, pessoas maravilhosas. Eu sou uma simples professora e gosto e me dedico a isso. Então, peço de antemão essas desculpas, mas lá vou eu contar para vocês. Diminuam a luz da consciência e eu espero escutar agora. Tem umas pessoas que falaram assim, peraí que eu vou acender minha fogueira ali só para escutar. Seria bárbaro, seria ligar a luz elétrica, seria bárbaro sentar em volta da fogueira com outros, porque escutar histórias e saber da ancestralidade é sempre em comunidade, né? Sentar em volta da fogueira é em comunidade. Eu sei que agora está um pouco difícil, mas é por aí. E aí, então nós estamos lá sentados nessa antiga Noruega, Suécia, Dinamarca,
em volta de uma fogueira, ou dentro de uma casa que não tem muito vidro, porque 6 meses é escuro e faz frio, e é bom que a fumaça permeie o ambiente para esquentá-lo, e que não tenha muita ventilação, então a gente fica aqui mesmo, junto com o cheiro do salmão, que está aqui defumado, em cima do fogo, e da vovó, e do vovô, e dos irmãozinhos, e dos pais, e dos parentes, e do vizinho, e do pastor da vila, e etc e tal. Nós estamos aqui sentados para escutar um pouco desse ancestral que une a todos nós. E diz assim: no princípio não havia nada. Não havia o mar, não havia terra, não havia a relva, não havia o vento, nem o sol. Só havia um imenso precipício chamado Ginnungagap. Foi então que veio do norte de Niflheim rios gelados em número de 12. A sua origem era o poço de Vergelmir. Frio e gelado, esses rios desciam. Mas também do sul, de Muspelheim incandescente, vinha o calor, um fogo que cada vez mais se aproximava do frio. E no meio, onde o frio se juntou ao calor, o fogo derreteu um pouco da relva gelada. Foi ali que iniciou a vida. Ali principiou a vida. E quem surgiu? Uma imensa vaca chamada Audumbla e um gigante chamado Ymir. O gigante não conhecia outro alimento a não ser mamar das tetas da vaca os rios de leite que dali saíam. A vaca também não conhecia outro alimento a não ser lamber a relva gelada e salgada. E enquanto ela lambia essa relva gelada e salgada, apareceu um homem. No primeiro dia, os seus cabelos. No segundo, a sua cabeça. E no terceiro, o seu corpo inteiro. Era Bure, alto e belo. Bure teve um filho Bur, e Bur teve 3 filhos, Odin, Vili e Ve. Mas, enquanto Ymir dormia, saíam dele gigantes e mais gigantes. Do seu pé com o outro brotaram gigantes. Debaixo do seu braço, uma giganta e um gigante. E quando os filhos de Bur viram isso, Odin, Vili e Ve resolveram dar um jeito. Mataram Odin e mataram Ymir e jogaram ele no imenso precipício do Ginnungagap. Do sangue que jorrou, formaram-se os primeiros rios que levaram até o imenso mar de Elívoga. Agora, Odin, Vili e Ve resolveram formar o mundo a partir do imenso gigante Ymir. De sua pele formaram a terra. Da sua cabeça deformaram a abóboda celeste, colocando um limite à grande abóboda celeste e colocando um anão em cada canto do mundo, tendo então 4 anões dando suporte a essa grande abóboda celeste. Os ossos de Ymir formaram as montanhas, os dentes, as rochas, os ossos quebrados, os pequenos pedriscos. Tudo que é verde nasceu dos cabelos de Ymir. As árvores, as ervas, as flores, as plantas, todas nasceram dos cabelos de Ymir.
O cérebro de Ymir atiraram aos céus para formar as nuvens. O sangue foi conduzido por meio de rios e riachos até o grande mar. Pegaram as últimas faíscas de Muspelheim incandescente e atiraram elas ao céu para dar forma às grandes, bonitas e belas estrelas. Deram morada constante ao sol e à lua. E assim, por fim, a Terra estava formada. Gente, incrível. Assustador. Assustador e incrível, né? Uau! São imagens muito, muito grandes, muito incríveis e que, se a gente pudesse conversar com as pessoas que estão aí, uns diriam, ai, horrível, outros diriam, ai, que incrível, outros diriam, assustador, não entendi nada, nada do que aconteceu. Olha, Melanie, as pessoas estão falando umas coisas, ó, muito louco. Muito louco. Uma experiência. Que voz! Incrível. É incrível. E a gente Nossa. precisa desligar o racional, né, Cris? Porque senão vaca lambendo gelo, homem surgindo, né? É pouco psicológico. Eu preciso concordar, né? Sim. E o mais lindo, Melanie, só abrir um parênteses, o mais lindo é que quando eu ouvi pela primeira vez, quando a Andy convidou você para o nosso grupo de estudos, né? Eu fiquei com esse desejo, eu quero ouvir de novo, eu quero ouvir de novo, eu quero ouvir de novo. E chegou a hora. E agora, te escutando de novo, a sensação foi de estar ouvindo pela primeira vez, né? Então, eu fiquei com muita vontade de te dizer o que uma vez uma criança, uma aluna, que hoje já é adulta, que na época tinha 6 anos, ela disse, cada vez que você conta essa história para mim, é igual a 1000 vezes. Né? Olha que Então, bonito. essa foi a sensação que eu tive agora. É como se nesse novo instante, né, 1001 noites estivessem guardadas aí. Muito, muito bom, muito bom. É muito incrível. A cada vez parece que é mais incrível. É muito legal. E acho que quanto mais vezes a gente escuta, mais a gente vai tentando perceber, né? E a gente vai tendo uma experiência mesmo Sim, dessas imagens. Elas vão conversando com a gente cada vez mais. E é bonito a gente tentar olhar agora um pouco para esse quadro, né, que foi pintado em palavras, que é uma função tão bacana do professor, trazer o mundo para dentro da sala de aula em palavras, em narrativas, né? A gente erra menos, ao invés de ficar falando tanta coisa, se a gente traz essa narrativa para dentro da sala de aula. E aí, esse primeiro impacto desse frio e desse calor, né? Que a gente tem em todos os lugares, em todas as mitologias. Esse frio, esse calor e esse encontro do frio e do calor. Ninguém quer viver no frio e ninguém quer viver no calor. A gente quer viver no meio, né? E aí esse grande desafio do ser humano de viver no meio, nem no frio, nem no calor, mas entre. E é ali que a vida brota, é ali que a vida existe, é no meio, é entre, né? E a gente que vive tanto em polaridades hoje em dia, né? Não preciso nem citar quais, tantas coisas extremas e duais, justamente não é lá que a gente deve viver no meio, a mitologia está nos falando, né? Microcosmicamente. é na dobra do S. Na dobra do S. É na Tem dobra uma do ponta que sobe e tem outra que desce. É bem lá. Muito boa. É no coração, Muito né? bom. É no meio, né? Não é nem aqui na cabeça, nem lá embaixo só nos membros, é no meio, né? E algumas medicinas até falam sobre isso.
como a gente tem um âmbito mais frio, né, que é o polo da cabeça, o polo racional, onde a gente trabalha objetivamente e reflete, e esse polo quente, esse polo da digestão, esse polo do movimento, do músculo, né? Então, nem lá nem cá, né? É no meio, é entre. Então, essa primeira lição da mitologia nórdica já é, assim, incrível, como ela se presta a tantas outras análises microcósmicas. A gente está falando de uma criação do mundo, mas serve para mim como ser humano, né? Eu não devo ficar lá na cabeça só, nem lá embaixo só nos movimentos, eu estou no meio. E como representante desses dois, a gente tem o frio e o calor, e a gente tem o gigante. O gigante é esse polo neurosensório, esse polo frio. E a vaca, que coisa mais linda. Eu amo essa vaca. Eu amo essa vaca Audumbre. Ai, eu também. Gente, não, essa vaca com as tetas jorrando leite, gente, é demais. E ela chama Audumbla. E quando eu vejo uma vaca no pasto, assim, sabe, idealmente uma vaca ruminando no pasto, eu olho para ela e falo, você só pode chamar Audumbla. Você não tem outro. Alguém chama de chica, até chama Audumbla, porque você é um ser que está ruminando e fazendo leite nesse calor maravilhoso desse seu corpo, numa atividade incrível. E nunca mais a gente vai ver a vaca de outra forma, depois a gente vê essa vaca da mitologia. E ela está presente em tantos lugares no nosso mundo, na nossa história. Quantas narrativas na Índia, o que significa vaca, né? E como é um som lindo, é mântrico, né? Todas essas palavras da mitologia, elas têm justamente esse aspecto mântrico, né? Cada palavra, cada som tem algo que a gente pode estudar por muito tempo e talvez a gente consiga ver que significado isso tem. Então, a Audumbla, ela é a nossa representante do calor. E o que a Audumbla, como arquetipicamente do calor, precisa fazer? Ela precisa de frio. Então, ela se alimenta do gelo e do sal. Sal é consciência. Então, a Audumbla é aquele ser inconsciente do calor. Ela se alimenta do sal. E muito pelo outro lado, o gigante, que é o ser que está acordado, que está dentro do frio, precisa de leite. Ele precisa se aquecer, ele está congelado, ele precisa ali ganhar uma outra vida. Então, a gente já vê as compensações que nós, seres humanos, tentamos fazer o tempo inteiro. Na telinha, do jeito que a gente está o dia inteiro, está difícil compensar. A gente está precisando mais de Audumbla, né? Do que muita Audumbla para todos nós aqui nas telas e na cabeça e tal e tal. E para as crianças, né? Poder pintar isso, vocês imaginam? Poder pintar com aquarela, calor e frio, ou com giz de cera, ou com cores, sem nenhuma regra, sem nenhuma ordem, sem nenhuma mandatória, mas depois de escutar isso, poder pintar e desenhar este calor e esse frio, e saber que nossa vida está no meio, é aqui que a vida brota e principia, né? Então, assim, as imagens, elas têm esse poder de trazer muito mais do que recados racionais para a gente. Ela tem essa possibilidade de trazer esse arcabouço dessa sabedoria que não é só racional, mas é uma sabedoria que justamente envolve o sentimento e a ação, né? Ela vai muito além de algo só racional e imediatista. Ela traz essa grande sabedoria dentro desta imagem. Porque vejam, a mitologia fala que o frio vem do norte, do grande poço, e que esse poço tem rios em número de 12. E se a gente estuda enfermagem, que nem eu estudei, a gente sabe que 12, a gente tem
12 pares de nervos cranianos e que a gente tem um grande lago, né? Um grande reservatório da onde vêm esses 12 rios, né? Então, muitos olhares a gente pode ter para essa mitologia, vendo que, nossa, esse grande poço, né? Esse grande poço onde tenho tantas lembranças, onde eu tenho tantos saberes dessa humanidade, é de lá que partem esses 12 rios que vão inundar o meu corpo, esses 12 pares de nervos cranianos que vão ocupar toda essa corporalidade. Então, são mais algumas coisas que a gente pode olhar para essa narrativa e ver como lá fora essa grande formação desse macrocosmos, falando da formação do mundo, está falando de mim, de cada um de nós. Como cada um de nós é, assim por dizer, formado do calor e do frio, de uma grande lembrança e de uma grande inconsciência de vaca que vive aqui no meu metabolismo e no meu movimento, né? E o mundo é formado a partir desse gigante. Esse gigante é um ser que se doa para ser jogado nesse precipício, mais uma palavra mântrica, Gnungagap. Gnungagap. Né? Gnungagap. Gostoso falar isso com as crianças também, né? Que precipício é esse? Né? Esse caos da onde nasce esse mundo e este grande gigante, que a gente pode entender um pouco ser já ancestral, que já deixou este tempo, e é dele, dessa grande doação, que se forma o mundo. Os ossos, os cabelos, que são aquilo que mais cresce, né, no nosso corpo, vão dar origem ao mundo vegetal. Os ossos, essa estrutura deste mundo. A abóboda celeste vai ser formada aqui dessa nossa cabeça. 4 direções, tem um mundo, um anão suporta isso. E o anão suportando, segurando, né, essa grande abóboda, como os últimos raios desse fogo de Muspelheim vão dar origem a essas estrelas. A lua e o sol vão ter a morada constante, ou seja, o tempo, a gente entra no tempo, no espaço e no tempo, os dois são criados. E para nós, como seres humanos, também, o espaço e o tempo. E, por fim, e os rios, os grandes rios, né, de sangue, que perpassam, né, os grandes rios de água, lá fora os rios de água, aqui dentro os nossos rios de sangue, que formam esse grande mar. E a gente sabe que a gente tem um parentesco muito grande com a quantidade de corpo e de água, né, entre a quantidade de terra e a quantidade de água que tem no mundo, com aquilo que o ser humano tem dentro de si, como quantidade de água e de corpo humano, de corporalidade. Então, isso também é um grande paralelo. Ai, eu não sabia isso! Que incrível! Você sabia isso, Cris? Nossa! Eu estou aqui babando. A água é parecida entre esses cosmos. E assim, o homem está criado. O homem, assim por diante, chega a esse mundo e está criado. E o homem está criado. E aí a mitologia nórdica e um caminho, um rumo, onde os deuses vão conversar muito com este homem. E vão conduzir este homem ao longo de uma grande, muito interessante. Uma jornada incrível, onde bem e mal, bastante e bem e mal conversam, e até que a gente, na finalização dessa narrativa, ela nos um apocalipse dos deuses donam, assim por dizer, essa
e deixa o homem fazer o seu ciclo e deixa o homem fazer a sua evolução. Está cortando E essa? Melanie tá cortando Um de pouquinho. novo. Tinha parado e agora. Deixa eu ver se eu sento mais perto aqui. Tá. Vamos ver se ajuda. Ah, tô achando Ajudou. melhor. Melhorou. É? É, Sim, sim. exato. Melanie, Fala. já que. Bom, incrível, né? Incrível te ouvir. Tá todo mundo aqui falando sem parar. Ai, que incrível, que incrível. Também tem umas perguntas que eu já vou te fazer, né? A gente já vai fazer. Mas eu queria só falar uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com essa temática aí que você falou. Que- Dessa coisa assim, né? Você falou essa coisa maravilhosa dos 12 rios que estão no mito e que daí dos 12 pares de nervos cranianos, essa coisa tão linda que vão inundar o meu corpo. Não, é muito linda essa imagem, né? Mas o que eu queria te Sim. dizer é que te perguntar que eu acho que a gente, como a gente é muito desinformado do que a simbologia nos mitos ou nos contos, o que ela significa, as pessoas acabam tendo vontade de mudar. E muitas pessoas nos perguntam: ah, não posso mudar o final? Ah, não posso falar que era um gigante que estava segurando em vez de um anão? Ah, não pode ser um cavalo? Sabe, as pessoas querem mudar. Não pode ele ter dado um girassol em vez de dar uma rosa? Porque e no fim, né, queria se você puder falar um pouco sobre isso, assim como cada coisa tem uma simbologia que às vezes a gente desconhece. É linda essa sua pergunta, Andy, porque a gente podia tirar o sangue da história, né? Por exemplo, do gigante, que é feio, né? Sangue é feio, não pode falar em sangue, pode chocar as crianças, pode ser ruim, antipedagógico e tudo isso, né? E, e justamente cada elemento tem o seu sentido e o seu significado. E, de novo, nós adultos pegamos muito literal. Ai, sangue é ruim, é perigoso, é machucado, é morte. A gente já faz um montão de conexões malucas na nossa cabeça, né? Mas, justamente, cada detalhe tem o seu sentido e o seu significado. E a gente, na verdade, até fazer essa análise que a gente está fazendo é legal, é mais legal se a gente pudesse fazer em conjunto, né, onde cada um fala como percebe cada parte da narrativa e não eu falando aqui o tempo inteiro, porque é legal tentar se aproximar, porque não existe uma verdade, um certo, um errado, ou isso significa aquilo, ou aquilo significa alguma coisa, mas a gente pode tentar ver o que essas imagens evocam, fazer um estudo do que essas imagens nos trazem. E aí a gente vai perceber que cada narrativa tem o porquê de ser e a sua forma de ser. E nós é que estamos muito distanciados do significado de cada um desses elementos e fazemos um julgamento precipitado, né? Que está vinculado ao nosso racional. Então, por favor, a gente nunca muda, né, um texto, a gente não muda um poema, a gente não muda a história do mundo, a gente não muda uma narrativa, uma mitologia. Então, ou eu invento uma história e eu conto uma história, né? Pronto, tá, Sim. problema. Eu não vou mexer na narrativa de uma outra pessoa, jamais. Não mexo num poema, nem num mestrado, nem num livro, não vou mudar uma palavra. Então, aqui também. E é muito fácil a gente perceber isso, né? Se eu vou contar uma história, e vocês duas sabem isso muito melhor do que eu, como é uma mulher que vai sair para conhecer o mundo e ela sai e encontra um deserto. Uma mulher que vai conhecer o mundo e sobe uma montanha. Uma mulher que vai sair, vai conhecer o mundo e entra numa floresta. Uma mulher que vai conhecer o mundo e vai navegar. A história, só falei duas palavras, mas cada uma é uma outra mulher. Ela está lidando com outro elemento. E a do deserto é diferente da do mar.
E o que isso significa uma mulher no deserto, a gente pode aqui falar uma hora inteira. E o que significa uma mulher no alto de uma montanha, mais uma hora. E mais uma hora uma mulher na floresta. Ou uma pessoa que bebe na fonte ou no poço, ou que bebe num rio ou num riacho, é uma água diferente, é um outro recado, é uma outra simbologia que está sendo passada. Então eu não posso mudar, né? Eu posso não contar, eu posso inventar uma outra história. E eu preciso ver o que significa sangue, ou o que significa donzela, ou o que significa lobo, ou bruxa, ou, ou monstro, ou seja lá o que for. Mas mudar não seria bem o caminho, ao meu ver, Andy. Ai, Roma, que bom ouvir você falar. Obrigada, Melanie. Nossa, tanta E como coisa. as crianças, né, Melanie? Como as crianças, elas estão muito mais próximas desse universo, né? As crianças falam, criam histórias e têm falas tão preciosas que poderiam ter saído de uma narrativa como essa, né? Então, por exemplo, o cipó é o cabelo da árvore. E olha que tem umas bem carecas. Né? Ou então, o mundo é um monstro enorme. Quando ele está de boca aberta, é dia. Quando ele está de boca fechada, é noite. Então, elas respiram desse universo simbólico, elas estão completamente nesse lugar. Então, a gente pode se chocar, né, os adultos, mas para as crianças é a linguagem delas, né? É a maneira como elas compreendem o mundo. É Então, muito eu acho isso tão maravilhoso. É muito bonito isso, Cris, porque as pessoas às vezes me falam, você conta isso que você está falando para as crianças? E eu falo, eu conto e contarei sempre que eu puder. E não ficam assustadas, elas entendem o que você está falando, e é muito melhor contar para elas do que contar para vocês, porque elas simplesmente escutam e elas recebem isso sem julgamento, né? E Sim. elas conseguem beber muito mais dessas narrativas, de qualquer narrativa, do que nós adultos. E o que a gente fala muito dentro da escola, né, no âmbito educacional, que preza a narrativa, é que a narrativa prepara a criança para o mundo. A narrativa, ela sim prepara a criança para lidar com o existe que o mundo, aquilo que a gente vai enfrentar. Então, quando alguns pais me falam, não pode contar isso, não pode contar aquilo outro, isso é muito feio, isso é violento, tem sangue, né, ou coisa assim, eu digo, mas o que é que tem no nosso mundo, né? O que é que tem? O que acontece ali na esquina, ali do outro lado, né? Que tipo de guerra, que tipo de coisa a gente enfrenta? Como é que a gente prepara as crianças? A gente vai explicar, olha, papai e mamãe brigaram e agora um matou o outro. Como é que funciona isso? É assim que a gente vai contar sobre isso? Não é assim, porque isso não seria de grande ajuda, mas para formar esse repertório interior, para formar esse preparo interior para lidar com o mundo, as narrativas fazem isso de uma forma exemplar e individual e particular, porque cada criança vai receber a narrativa à sua forma. Então a minha bruxa vai ser imensa, porque eu lido bem com uma bruxa imensa. Se você me contar a narrativa, né? A Andy só pode ter uma bruxinha pequena, porque para ela não dá mais do que uma bruxinha pequena, né? A Cris pode ter um monstro imenso, né? Porque ela lida bem. Uma bruxa bem escandalosa, minha. Né? E a sua fada, ou a sua princesa, né, que é um dos grandes temas nevrálgicos que a gente está enfrentando hoje, é a sua princesa, não é a minha, e não é a que a Disney fez ali fora, né? Ou que está na televisão. A sua princesa é a sua princesa. Só você sabe como ela é, né? É você que fez ela, lógico que tem essa força arquetípica nela, mas ela está em você e ela te ajuda a lidar com o mundo. E os meninos igualmente, né?
os meninos bebem igualmente desse conteúdo, né? E todos nós temos. E eu tenho em mim dentro um herói, e um leão, e um cavaleiro, e uma mulher, e uma donzela, e uma princesa, e uma bruxa. Eles estão comigo o dia inteiro. E isso ajuda a formar essa interioridade, a lidar com o mundo. Então, a narrativa, ao invés de aulas, né, de ética, aulas de aula de ética, né? Imagina isso, aula de ética, ou aula de competências socioemocionais. As narrativas, elas fazem isso do pequeno até a gente que gosta de escutar história quando a gente tá mais velhinho, né? Melanie, tão lindo isso que você falou. Também fiquei, quando você falou no começo do frio e do calor e desse equilíbrio no meio, eu te ouço falando e sinto isso da gente poder vivenciar o equilíbrio, porque uma coisa é a gente falar racionalmente, ai, a gente precisa ser equilibrado, ai, a gente precisa viver com a mente e com o coração, né? Mas difícil é a gente conseguir, ainda mais a gente que mora aqui, né, na nossa sociedade, treinado a viver aqui, a argumentar, e por que isso, por que aquilo. Então, eu sinto isso te ouvindo contar. Nossa, só reforça isso, né, Cris? Não sei como as narrativas realmente ajudam a gente a experimentar essa possibilidade. Pois é. Exato. Viver no mundo, no meio, né? É o grande desafio que a gente tem hoje. E a gente vive em tantas polaridades. E é um trabalho contínuo que para as crianças vem através das narrativas. E a gente pode fazer isso por tantas formas, né? Pela arte, pelo canto, pela música, pela ludicidade, pelo brincar. A criança está no meio, ela não está na polaridade. Ela consegue muito bem estar nesse meio. Lógico que a gente perde o tempo inteiro. A gente não vive no meio, a gente conquista o meio. Porque lá estou eu na cabeça, lá estou eu no outro lado, lá estou eu no frio, no calor. Eu estou realmente como um equilibrista tentando chegar a esse âmbito do meio. E toda vez que você pensa em duas coisas, né? Eu vou votar nesse ou naquele, né? Vou escolher essa ou essa comida. Pensa na terceira, porque aí a gente está olhando para alguma coisa que é o meio. Sempre que a gente está no dual, a gente está pendulando. E pendular é muito ruim. Tem que buscar o terceiro. Também o grande Marcos Ferreira Santos e tantos outros falam desse terceiro, o tertium datum, né, do Nicolau de Cusa, esse meio, né, esse terceiro incluso. Vamos incluir o terceiro, né? Não é só o amanhecer e o escurecer, e a noite. Vamos pegar o escurecer, o crepúsculo. Vamos pegar o terceiro e vamos incluir o terceiro. E essa busca desse centro, desse meio que é uma busca constante. E que a narrativa também fala das buscas constantes, né? Os heróis sempre saem numa jornada e vão buscar algo, e estão atrás de algo. E a mitologia nórdica também está atrás de algo. Eles se perdem nesse caminho loucamente, nessa narrativa. Antes de chegar ao final, eles estão assim realmente batendo ali e aqui nessas polaridades, até que eles encontram esse final onde os deuses se vão, se retraem, e para a criança essa é uma mensagem bem importante. Os deuses deixam esse homem, esse ser humano, para que ele dê os seus passos com autonomia, com maturidade, com um caminho próprio, um desenvolvimento pessoal único, e faça essa jornada única de cada ser humano. Então é muito bonita ir até o fim da mitologia, porque ela nos lança como seres humanos realmente para essa responsabilidade desse caminho de autonomia, né? De individualidade, de responsabilidade pelo mundo, sem ter esses deuses tão perto de mim. Eu preciso fazer algo de importante, porque a mitologia nórdica diz que quem morre deitado não vai aos céus
namorada de Odin. Eles falam assim, morreu na palha. Quem morreu na palha não vai aos mundos de Odin, a viver com Odin. Ele vai para Helheim, e vai viver lá em um outro mundo. Lógico que ele não está... A ideia aqui não é que a gente não pode morrer deitado, mas é morrer com uma causa, né? Morrer para algo, morrer para dentro de algo, morrer acreditando, buscando num caminho, né? Então, esse morrer na palha, eu gosto muito dele, porque mostra que para ir para essa grande morada de Odin, eu preciso ter um objetivo na vida, eu preciso ter um caminho na vida. E também é um assunto que está nos tocando bastante agora, né, Andy e Cris, nesse Brasil, com tantas dificuldades aí, tantas mortes, tanta tristeza, tanto luto, tanto descaso. E a gente pensar também agora quais são essas grandes imagens da morte, né? Que fazem parte do nosso dia a dia desde o dia que nascemos. E como é importante a gente lidar com essas grandes imagens, com essas grandes narrativas, e como elas podem nos ajudar, e como elas podem ajudar as crianças que estão vivendo nesse momento também, inundadas, né, por esse momento tão difícil, tão trágico. Então, como as narrativas são de auxílio também agora, e como essas grandes imagens, a gente precisa olhar para elas também, elas são de auxílio para nós. E então eu acho que também faz muito sentido nesse momento a gente pensar nisso. O Melanie, e falando nisso, só tem duas perguntas que eu acho que tem bem a ver com isso que você falou, que várias pessoas fizeram aqui, eu anotei. Uma é as pessoas querendo saber se elas conseguem ler essa narrativa de novo em algum lugar, então se você tem alguma referência, várias pessoas perguntando. E a outra que eu acho que tem a ver é como os professores podem se alimentar dessas narrativas. Também algumas pessoas perguntando onde buscar, né? Onde buscar essas fontes. Ai, meu Deus do céu. Existe em português. Existe à disposição, tem traduzida, EDDA, EDA, tem, inclusive do Snorri Sturlason, desse primeiro que escreveu, é Snorri, S-N-O-R-R-I, Sturlason. Eu não consigo escrever nada no momento aqui. Não, então, eu vou tentar escrever, mas vai falando. E eu tenho um material, Andy, já mais compilado, que a gente poderia, não sei se você tem aí, dá para deixar disponível com você? A gente pode fazer o seguinte, estou pensando, eu acho que se for do interesse das pessoas que estão aqui, eu acho que deve ser, né, de muitas, tem mais de 100, 130 pessoas aqui, a gente pode ver um jeito, eu vou ter que descobrir um jeito no Instagram, assim, tipo, fazer um post que aí as pessoas se cadastram. Eu acho que vamos fazer isso, né, Cris? Tipo, gente, fiquem ligados e mais para frente a gente publica de algum jeito e vê como que dá para ter acesso. Alguém escreveu no chat o nome do Snorri Sturlason. E, então, tem ela bem bonito a venda aqui no Brasil, tá aí, tá traduzido, tá tudo bem. Tem esse material compilado que de repente a gente pode ver de que forma isso pode chegar. Agora, narrativa na escola... Estou sugerindo colocar no Linktree, né, na bio, a gente vai estudar a melhor forma, assim, de disponibilizar. Vai ser bem legal. Porque é um material que já está meio que pronto, sabe? Assim, para quem está na escola e para quem quer se apropriar um pouco, ele já está meio colocado. Você não precisa ler a EDA inteira. Ele já fez um autor incrível, chamado Dan Linton. Ele já trabalhou esse conteúdo e já deixou ele mais palatável. Então, é algo muito bonito, né? Nas escolas Waldorf, a gente conta normalmente para crianças de 10, ao redor de 10 anos, quarto ano, mais ou menos, né? Narrativas na educação, gente, é tudo, é o A, B, C, D, E, F, G, H, até tudo. É o que há para a educação, são narrativas. E a gente menospreza muito esse material, muito, muito, muito. E o mais diverso possível.
de todas as culturas, de todas as pessoas, de todos os lugares. A gente precisa contar isso para as crianças. E isso é ensinar diversidade, é falar dos mais diversos povos. Não precisa falar, você precisa respeitar o outro. Você conta sobre os gregos, conta sobre os povos de Israel, você conta sobre os índios, você conta sobre os negros, você conta sobre todo mundo. Isso vira conteúdo que a criança elabora internamente para si. Então, mesmo o meu professor da USP, ele falava, um professor que não sabe contar, não sabe ter uma narrativa, uma boa narrativa para a sua aula, não é um bom professor. Então, sempre cabe a narrativa. Como se aproximar das narrativas, né? De todos os tipos. Contos, fábulas, lendas, mitologias, biografias. Todo esse material cabe muito, muito bem. E quem sabe alguma hora a gente precisa fazer um curso, né, antes, para contar todo um caminho, né, de narrativas. Tem sugestões da educação infantil ao ensino fundamental, muitas e muitas possibilidades de narrativas que só ampliam a visão, né, o conhecimento das crianças de uma forma lúdica, sábia, né, integral, levando em conta o ser humano de uma forma integral. Uau! Eu já falei de... Gente, não, dava para ficar horas, né, Cris, aqui, gente. Essa fogueira vai longe. Delícia. Eu amo esse assunto. Né? Nossa, Melanie, a gente consegue sentir o seu amor. Não, e é isso, né? Você ama e passa, a gente consegue sentir o seu amor, e daí a gente ama também. Eu acho que também o amor pelas coisas vem assim, né? Vem do amor dos professores, é assim que a gente aprende a amar as coisas, né? Tanto. E as crianças aprendem a amar o mundo pelas narrativas, né? Porque elas aprendem a gostar de um mundo bonito, interessante, belo, rico, rico em natureza. A gente não precisa já poluir a alma delas com problemas que a gente tem na sociedade, deixar elas fazerem esse caminho de uma forma paulatina, né, para estarem bem nutridas para lidarem com o que a gente tem aí no mundo e terem propostas para esse mundo que a gente está vivendo aí fora. Então a narrativa ela se presta demais para nutrir as crianças de beleza, de riqueza, de sabedoria, muita sabedoria para as crianças por meio das narrativas. E aí dá vontade de aprender a ler, dá vontade de aprender a escrever, dá vontade de saber o que é Grécia, como é que é grego, como é que é a África, como é que são os negros, como é que se dança, o que se pinta, o que se borda, o que se come. Aí dá vontade de conhecer, né? Uhum. Ai, não, você falou isso, eu também fiquei pensando numa coisa que eu sempre falo, que tipo, as pessoas falam, você pode contar história para incentivo à leitura? Eu falo, gente, não existe incentivo à leitura, existe assim, você quer saber mais história, aí você descobre que lendo, as histórias estão nos livros, aí você quer ler, porque você quer saber o que está lá dentro, não porque você quer ler. Mas alguém precisa contar primeiro, né? Precisa da tua mãe, ou da quem vive com você, ou da vizinha, ou debaixo da... Eu digo, uma boa escola pode começar debaixo de uma mangueira, né? Debaixo de uma mangueira a gente pode sentar com as crianças, contar uma história, e a partir daí a gente vai aprender um monte de coisas, né? Como é que se escrevem os elementos da história, que números tem na história, assim, 12 rios, né? Como é que a gente pode fazer cálculos com 12, e a partir daí a gente vai ampliando os conhecimentos. Então, é muito, muito rico esse ambiente. E aí a gente tem interesse depois em ler, mas a gente precisa escutar de alguém que conta gostoso uma história, que está vendo essa história internamente, né? Está viva essa história, ela vai chegando até as pessoas. E isso envolve as crianças, e aí dá vontade de também ir para a leitura, né? Leitura decorrência também de tudo isso.
Ai, que bom. Começamos muito bem, hein, Andy? Nossa, muito obrigada, Melanie, por estar aqui com a Maravilhoso. gente. Nossa, que maravilha. Eu que agradeço. Então, as histórias vivas e as mitologias falam por si, né? Elas é Sim. que a gente precisa E eu, agradecer a elas, Agradecer quem a elas. sim, compilou, e que cuidou e que trouxe, que continua trazendo, e mesmo apesar de resistências, continua trazendo esses grandes tesouros da nossa humanidade. São tesouros, tesouros. então eu agradeço especialmente essa grande vaca ancestral que chegou para mim através de você. Porque acho que eu já comentei com você, né, que eu ouvia histórias dentro da barriga da vaca. A minha avó materna chamava a escuridão do quarto dela de barriga da vaca e convidava a gente para ouvir história lá dentro. Então, quando você trouxe essa vaca, eu falei, nossa, que maravilha, né? Então, eu agradeço sempre essa vaca ancestral. Essa imagem é fantástica para mim. Isso, Cris, essa tua imagem é maravilhosa, porque é dentro desse espaço, né, da, da inconsciência, onde eu posso me entregar, né, para essa inconsciência, para esse grande ambiente quente, né, nutrido, gostoso, inconsciente, que eu posso escutar uma história dentro da barriga da vaca. Eu achei incrível isso. Sim. Ah, então, agradecida, viu, Melanie? Eu fiquei com essa função, né, Andy, do fecha com Agora sésamo. nem tô falando nada, tô deixando para você fechar. Pois é, pois é. O importante é a gente não esquecer as palavras mágicas, né? Porque a semana que vem tem mais. A gente abre um novo, né? Um novo encontro. O nosso convidado da semana que vem é o Marco Aurélio. Eu não sei se você conhece ele, Melanie. É uma figura maravilhosa também. Ele é um grande escritor e divulgador da literatura de cordel. Ele pesquisa, um pesquisador incansável, muito sério dos nossos contos populares do Brasil. Ele tem recolhas preciosas, livros belíssimos publicados, enfim. Vai ser também um encontro muito, muito gostoso. E a gente só está começando, né, Andy? Nossa, Então, mas Melanie, muito obrigada por ter, né, se disposto a vir aqui. Ó, tá todo mundo só mandando coraçãozinho, nossa, coraçãozinho, muito coraçãozinho. feliz, as pessoas estão muito felizes. A gente agradece a presença de todo mundo nesse encontro, né? Vou aproveitar pegar carona aqui para divulgar uma live que eu vou fazer quinta-feira agora, depois de amanhã, sobre as histórias de boca, o meu trabalho com as histórias de boca. Então, aproveitando para deixar o convite também, para a gente fazer o nosso fecha-te sésamo, né? E não é fecha-te ou abre-te milho, ou abre-te cevada, ou abre-te trigo, é abre-te sésamo, né? Sésamo é o gergelim. Então, carrega essa imagem do fruto, né? Do pé de gergelim que se abre lentamente, liberando as sementes. Então, não é qualquer imagem. É isso que a Melanie estava também falando, que essas imagens elas não são casuais, né? Então, essas histórias, essas narrativas, elas abrem muitas portas, uma porta dentro da porta, dentro da porta, essas portas dentro da gente, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade, viu, Andy, essa parceria, para a gente mergulhar nessas portas e agora a gente vai fazer a palavra, a fórmula, para encerrar o nosso encontro. Podemos. Cris, Todo mundo pode aí, só antes das palavras mágicas, eu queria falar duas coisinhas. Uma é que vai ficar gravado, eu deixei aqui, vai ficar gravado aqui no meu perfil e no perfil da Cris. Se vocês quiserem ouvir de novo, se vocês quiserem divulgar, quem não conseguiu, né? Quem pegou pela metade. E aí, por favor, deixem seus comentários, ajudem a gente a divulgar. A gente, né, se mobilizou nesse encontro, eu tô vendo que a Simone está aqui, a Fabi, tanto contador de história que está aqui. Ajudem a gente a divulgar esse poder das narrativas, porque a gente, guerreiros das narrativas, que a gente possa levar as narrativas para o mundo, trazer, sei lá, abrir, conversar sobre elas e sobre a importância delas. Então era isso que eu queria falar, antes de fechar. Maravilha. Então, tá bom. Então,
Muito Nossa, obrigada. obrigada. Fecha-te, Sésamo! Fecha-te, Sim. Sésamo. Vou E desligar que aqui, essas hein? narrativas continuem nos sonhos, que elas continuem nos Que nossos elas sonhos. Bons sonhos para todo mundo. continuem. Bons sonhos. Obrigada, Melanie. Obrigada para todos. Grata, Melanie.